O Godoy, explica para todos nós aqui por que o gol foi legal. Como o senhor sempre disse para mim e para o Luciano. Carimba, Neto. Carimba, então. Carimba que o gol foi legal. O jogador que estava impedido, ele participa diretamente na jogada, recebendo esse cruzamento e cabeceando. Esse jogador que vai ser punido pelo impedimento. Aí, se faz o gol, seria punido. Se a jogada volta nele, como o rebote voltou nele, ele teria que ser punido. Punido. Aí eu deixei a jogada toda para você. Certo. Aí o que eu vou fazer para você explicar para todo mundo? Então o Ferretti está impedido, Godoy? Está impedido. Esse é o impedimento que vamos discutir. Mas se fosse a favor do A, a favor do B... Aí a tecnologia diz que está impedido. Não se discute. O ser humano não tem. A tecnologia mostrou, não se discute, está impedido. Ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido. E aonde está o erro na sequência, Godoy? Pro gol carimbar o gol como legal que não carimbaram. Ele faz o cruzamento, o passe. Pode voltar, Diego. Toca na bola, joga para a área. A bola é rebatida, como ela poderia ser dominada, passada, ela é rebatida por um jogador do Palmeiras, o Rios. Agora, né? Quer ver? Sai daí, ela vem, volta pro Verratti de novo, ele chuta, agora, certo? Aí inicia uma jogada que poderia ser dominada, ser feito um passe, um lançamento, um contra-ataque, inclusive, ou poderia surgir um gol, porque o impedimento só vai poder ser analisado no momento que o jogo for interrompido, paralisado. Como deu sequência, não poderia parar, isso? Não poderia parar se não ocorresse uma infração à regra, bola fora de jogo ou por infrações do jogo. Aí o Rios toca nela. Tocou nela, ele tá fazendo um passe pro adversário. O Vasco não tem nada a ver com isso. Ele tá fazendo um passe pro adversário que não participa do início irregular, não se beneficia do início irregular. O Godoy é bom demais, gente. Vai, Godoy. Portanto, era só porque assim, carimbar que o gol foi legal. Tem árbitros, e eu respeito, o Sálvio é bom também. Bom muito e bom. Estudioso. Então, tem árbitro. Deles é o Paulo César. É o Paulo César. Então, tem muitas vezes que eu aprendi arbitragem depois que comecei a trabalhar com o Godoy. Eu achava que toda hora era pênalti de escanteio. Não, a bola não tá em jogo, irmão. A bola não tá em jogo, entendeu? Tem muita coisa que eu aprendi com o Godoy que foi sensacional. Então, o Godoy explicou de uma maneira como professor, simples para vocês todos. Você tem dúvida em relação ao gol, Olívia Nepomuceno? Não. Na hora da primeira marcação ali do impedimento, é aquela marcação que um frame para mais, um para menos, eu já achava ali questionável por conta disso, né? O famoso pelo em ovo, você tem que... Não, para mim aquela marcação não fica clara, se era ou não. Mas uma vez que foi... Tá passando aqui. Uma vez que foi marcado, tudo bem. Mas eu confesso que na hora do jogo eu não me atentei. Justamente quando o jogador do Palmeiras, ele tira a bola... Ele começa uma nova jogada, né? Então poderia, como você bem citou aqui, poderia ter permitido um contra-ataque, ele tira a bola. E nesse lance aí, o Everton, você não pode sair tão mal do gol assim, viu? E ninguém percebeu isso. Marília, qual dúvida? Lance que ele não entendi. Mal. Teve um outro lance também que ele saiu mal ali, que é a tomada de cobertura. Vamos lá, Marília, o que você viu do lance, o que você fala, o que a gente aprendeu com o Godoy? E se você também, você já tinha visto isso também, e a gente estava conversando... Escrevi no Twitter na hora, porque a gente tem um VAR tão intervencionista no Brasil, eles caçam tanta coisa, e não é só pelo em ovo em jogada de pênalti, eles ficam caçando, é o anti-futebol, né? Criamos aqui no Brasil o gacibol desde que o VAR veio para o Brasil. E neste caso, com todo respeito a quem estava no VAR hoje, é um desconhecimento completo. Não é uma ignorância? Aí não é o VAR. Eles foram caçar o não é o VAR, cara, é o cara que tá... Não faz parte da jogada. Isso. Mas todos eles, o pessoal que está trabalhando no VAR ou que estão no campo, todos eles têm a mesma orientação, o mesmo aprendizado, as mesmas informações. Por que eles... O sistema é o mesmo, é isso? É o sistema? O sistema... Que é interessante, né? Que é interessante. Só no Brasil que os caras aceitam participar daquilo que eles acham que é roubo. Eles são coniventes e ou cúmplices, né?
Um técnico que aceita participar de uma competição que tem roubo, ele é cúmplice ou conivente. Exatamente. O dirigente que aceita participar de um campeonato que é roubado, ou ele é cúmplice ou conivente. E o interessante é que na Assembleia, na hora de votar, eles votam a favor do... Eles nem votam, é por aclamação. Então, por aclamação a favor do Alibaba. É isso. Pô, então só no futebol que a gente vê isso. Mas essas discussões, a gente alimenta mais ainda por causa disso. Todo mundo recebe a mesma orientação. Por que há tanta divergência? Pois é. O Vasco imediatamente... Então, eu já vi. Eu vi. O Juninho Pernambucano ficou bravo. Claro, né, Neto? Porque é uma responsabilidade, na verdade é uma irresponsabilidade da arbitragem de prejudicar o Vasco. Se for para voltar tanto o lance, por que não voltou no jogo Vasco e River Plate em 1998, que eu fiz um gol de falta? Então você volta tudo, acha a irregularidade e prejudica Mas o Vasco. você tá onde agora, Juninho? No Brasil ou você tá na França? Você é o rei da França. Mas eu não tenho a menor ideia de onde que eu tô agora. Você não A sabe? última vez que eu vi, eu tava no Sport TV, depois eu saí, aí eu fui pra Casé TV. Aí Você foi pra agora- Casé TV, eu vi. Por que tu não traz o Godoy e a mim pra gente comentar, falar de futebol, falar do Vasco e do esporte? Pra você, do esporte. Sempre esporte, campeão 87. Diga-se de passagem. Brasileiro. Não é o Flamengo, não. Não adianta me olhar não, meu amigo. Não, Não trabalho na CBF, Não, pera, deixa eu Não falar. trabalho na CBF e não jogo. Não, deixa eu te falar. Quem que foi campeão de 87 pra você? Não trabalho na CBF Quem e não que jogo. foi? Vamos falar de Palmeiras Lívia. e Vasco. Responda, por Lívia. favor. Quem tem o título? Quem foi campeão em 87 brasileiro? Não vamos falar sobre o título. Pra senão, mim, eu vou dizer por quê. Enquanto você tá me perguntando quem Não. foi o título, a CBF tá dando mais um título brasileiro pra outro Tudo time. isso é absurdo. O Galo Mas assim, tá ó, comemorando. 87 campeão, pra mim, é quem joga Libertadores. Campeonato Brasileiro, quem joga Libertadores. Então, do ano seguinte, eu jogava no Guarani. Eu joguei contra o Sport. Foi 4-2, eu fiz 2 gols. Contra o Sport da Libertadores, não foi o Flamengo. Mas o Flamengo... É o Flamengo, tô brincando. Eu acho engraçado, é um corintiano falando de arbitragem, essas coisas comigo. Não, mas nós dois não podemos falar nada, porque o que ajuda Fala o Corinthians e do Vasco e Flamengo... Palmeiras. Ô, Juninho Pernambucano, você pegaria tão bem quando... Qual foi o jogador que fez o gol ali? Foi o Paulinho Paula. Paulinho. Paulinho Paula. Paulinho, ex-Fluminense. Que a torcida do Vasco chama de Medic Paula. Sabia? É uma homenagem a Paula do basquete. Porque ele... Porque é o Medic Paula. Mentira que os caras chamam ele. É verdade. Então você seria chamado do quê? Bonaparte. Não é? Né, Juninho? Suassuna. Se ele é o Medic Paula, eu deveria ser a Hortência. A Hortência. Olha só, o que você viu daí? Vamos lá. Cara, eu acho que eu concordo muito. É um lance que Eu passo na frente da câmera, tá? Um dia eu vou ter essa moral. Mas é um novo lance que se inicia aí. E, por exemplo, se o Godoy foi perfeito, eu tinha pensado a mesma coisa. Se essa bola cai no pé de um jogador do Palmeiras e se inicia um contra-ataque, eu duvido que a jogada seria parada. Então, o Vasco acabou sendo muito prejudicado, principalmente por conta da rodada, porque... Caso o Vasco conseguisse essa vitória, que seria importantíssima, é claro que também ninguém garante que o Palmeiras não empataria esse jogo, né? Depois desse gol, esse gol foi no primeiro tempo. Mas, para a condição do Vasco hoje, que tem 16 pontos... Que fosse um empate. O Às Santos vezes, perdeu... você imagina se cair por causa de um ponto. O Bahia Vem perdeu... tudo isso aí. Por pontos perdidos, o Vasco poderia se considerar fora. O América ganhou, meu irmão. Ele tem um jogo a menos. Ah, verdade. Ele iria 19, aí com um jogo a menos, ele iria contra o América 22, Mineiro, que é né? contra o América. Ele poderia se considerar fora por pontos perdidos, o que não é exatamente como funciona a vida, mas de fato é um caso que vai ficar ali, um asterisco que vai ficar na memória do vascaíno. Navarro, se sai o gol, não teria que voltar lá e marcar impedimento. Não, de forma nenhuma. Não. Mas É isso que você pode poderia explicar pra marcar gente. Impedimento. Vai voltar para marcar um impedimento a favor do Palmeiras, sendo que o Palmeiras teve um gol. Sim, Aí mas exatamente. voltaria se fosse uma infração que beneficiasse o Vasco. Então, mas a Deixa infração eu te perguntar não uma pode coisa. beneficiar Deixa eu só perguntar uma coisa. time só, né? Deixa eu perguntar, Godoy. Se fosse uma infração para beneficiar o Vasco, anularia-se o gol, a oportunidade de gol aqui no ataque do Palmeiras e voltaria lá. Mas se beneficia o Palmeiras, não volta lá. Claro. A não ser que fosse para beneficiar o Vasco. Godoy, deixa eu te perguntar uma coisa pra você, depois a Lívia também, todo mundo pode perguntar, porque você é o melhor que tem, né? Se o árbitro que tá lá, já teve a dificuldade do impedimento, que foi
rapidinho. Se ele vai lá, ele não poderia ter prestado atenção, ele não poderia ter visto tudo que todo mundo viu na hora do gol. Por que eles não... Por que ele não... Sabe, Só complementando. Por favor. Neto, o que você acha que passou na cabeça da galera do VAR pra voltar A interpretação da orientação. Tem que punir o time que teve um jogador irregular participando da jogada. Tudo bem. Então teve o jogador Ferretti participando irregularmente da jogada. Mas no momento em que ele participa irregularmente da jogada, não acontece o gol. Isso. O gol vai acontecer numa outra jogada, uma jogada em que o Palmeiras inicia. Ele tinha a bola no seu poder. A posse de bola era do Palmeiras, o Palmeiras inicia uma jogada. Então, equívoco na interpretação da orientação. Pune-se. Não, mas tem que punir porque o Ferretti... O Ferretti... Tocou, foi o Ferretti que jogou a bola pro jogador do Palmeiras, o jogador do Palmeiras jogou a bola pro jogador do Vasco. Pô, e daí, cara? Acabou, aí, começa tudo de novo. Um lance bastante polêmico marcou o confronto. Ainda no primeiro tempo, Paulinho, do time carioca, anotou um golaço em chute de muito longe, mas o lance foi invalidado por impedimento no começo da jogada. A jogada rendeu muitas reclamações nas redes sociais. Segundo Renato Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, as queixas dos vascaínos têm fundamento. Se o Bandeira marca impedimento do Vegetti no campo, gol anulado. Mas o campo dá o gol e o VAR rasga o protocolo. Richard Rios tem uma ação deliberada ao tirar a bola. O gol saiu após essa ação, originando um novo lance onde o VAR não poderia considerar o impedimento do Vegetti. Julgando que foi prejudicado, o Vasco emitiu uma nota na noite deste domingo contestando a anulação do seu gol no Allianz Parque. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Torcedor, qual sua opinião sobre polêmica? Deixe aí nos comentários. Fique em paz, até a próxima.